Galera, estamos aqui para mais um vídeo Pokémon Unite sobre o novo balanceamento que saiu, tá? Ele vai vir hoje à noite, no caso amanhã, 4 da manhã, 8 da manhã, dependendo do lugar em que estejam. E basicamente é assim, vem aqui alguns Pokémon, tá? Alguns buffs, alguns nerfs. Fiquei decepcionado com alguns, sim. Esta imagem eu peguei aqui do vídeo do Barbosa, tá? Vou deixar na description, na descrição, porque eu sou gringo. E lembrando que tudo que eu falar vai ser relativamente a jogar solo, na solo. Ok? Então, vamos começar aqui pelo primeiro que é o Greedent, aqui em cima. Que teve o dano do o Covet, agora ele ficava imparável. Agora isso foi removido, tá? O Covet já não deixa mais o Grident imparável. E depois foi aumentada a tenacidade. Tenacidade é tipo basicamente o cooldown, pronto. Eu esqueci a palavra certa, por isso é que estou a falar o cooldown. Depois a Blissey, para solo ela é bem fraquinha, mas a questão dela é que ela é uma suporte que não causa dano. E para solo uma das principais coisas é causar dano. Então, a Blissey agora tem um soft boil que pode ter até 4 cargas. Ou seja, podem guardar o soft boil para usar 4 vezes. No estilo das flechas do Decidueye. Se o Egg Bomb for outro golpe, ou seja, se tiverem com soft boil mais Egg Bomb, ela também vai carregar essas cargas junto com o Egg Bomb. Depois, o Egg Bomb agora pode carregar 2 cargas, ou seja, antes só podia uma, agora são 2. Depois, pode upar até 4 com o Soft Boiled, ou seja, basicamente, antes ele tinha uma, agora passa para 2 no mínimo. E pode ir até 4, ou seja, varia entre 2 a 4. Vai partilhar a carga com o Soft Boiled Plus, Safeguard Plus e esses golpes são aprendidos no nível 10. O Soft Boiled Plus e o Safeguard Plus são no 10. O Egg Bomb Plus e o Helping Hand Plus agora são aprendidos no nível 12. Isso é muito interessante. Primeiro porque isso ajuda com que a Blissey, aprendendo isso mais rápido e conseguindo usar mais cargas, eu não sei mais falar. Consiga fazer uma função de suporte melhor com muito mais eficácia. Por causa disso é que isso é bem interessante. Talvez ela parte de ser inútil para solo, talvez, né? Mas prontos. Agora vamos com o Duraludon. O Duraludon teve apenas um nerf no dano do Dragon Pulse. Dependendo da quantidade de dano que for reduzido, se for reduzido por exemplo em 100 pontos, dá para considerar. Se for reduzido em menos que isso, vai ser uma porcaria. Depois, o Stealth Rock teve os efeitos visuais ajustados, tá? Porque ele estava com bugs. A Alolan Ninetales teve o Blizzard, a duração do efeito aumentada. Ou seja, basicamente o Blizzard deixava tipo umas nevezinhas caindo em cima do inimigo. Se for essa o efeito de duração, ok. Se eles estiverem a falar o congelamento pelo Blizzard, ou seja, se ela congelar usando o inimigo usando Blizzard e ele aumentar essa duração, também é muito interessante, tá? Porém, o alcance da Aurora Veil foi nerfado. Agora pode ser duas coisas. O alcance 1 da Aurora Veil chega, se for diminuído, não vai mudar muita coisa. Mas agora, se for dentro do Aurora Veil, já pode fazer uma diferencinha, porque ela realmente estava absurda. Para solo, ela estava tipo top 4 melhores, top 5 melhores, por aí. Depois, Talonflame. O Talonflame teve o dano do Brave Bird reduzido e o seu alcance também foi reduzido. Isso eu achei extremamente paia. Não precisava de reduzir o alcance. Queria reduzir o dano? Ok. Queria aumentar o cooldown? Ok, mas pelo amor de Deus. Não necessitava de reduzir o alcance. Poderia reduzir qualquer coisa, é sério. Até podiam colocar um número de usos pela partida, mas não reduzir o alcance, porque o alcance estava bom. Tipo, ele não precisava de menos alcance, só precisava de menos dano e um pouquinho mais de cooldown. Mas talvez assim o Fly apareça um pouco mais.
Depois o Unite Move teve o dano reduzido. Também assim, achei mais ou menos, né? Porque basicamente a Unite Move ela não era usada para finalizar inimigos. Era usado para defender os objetivos. Ou seja, para defender um Dreadnought, para defender um, um Zapdos, um Rotom. Era para isso que ela era usada. Então esse dano reduzido e o cooldown foi aumentado. Se esse cooldown for, por exemplo, o tempo de espera entre um Dreadnought e um Zapdos, por exemplo, nesse tempo de espera ela conseguir, a Talonflame conseguir pegar outra Super, a outra Unite Move, isso não vai fazer muita diferença. Mas agora, se for tipo o Graninja que leva quase 3 minutos para pegar uma Unite Move, que levava 3 minutos, vocês já vão entender o porquê. Ela assim poderia. Isso vai depender muito da situação também. Porque a Unite Move dela é muito situacional. Porque depende, se forem usar para atacar, estão sendo burros, mas se forem usar para atacar, no máximo é para roubar uns Zapdos, né? Que chegam ali mandando voador, finalizando os Zapdos. Talvez nessa situação o dano reduzido seja um problema, mas tem de se testar para saber. Lucario, Extreme Speed, o dano foi reduzido, graças à glória de Deus. Na solo o Lucario já era na solo o Lucario já era um Pokémon que era bem difícil de ser usado por causa da sua dificuldade. Que era bem difícil de ser usado por causa da sua dificuldade de uso. Que ele não era tão usado por ele ser bem difícil de ser usado, tipo. Por causa disso é que ele era pouco usado já. Mas ele era muito forte. A questão é que, tipo, era difícil de ser usado. Então, mais compensa usar um Pokémon fraco, mas fácil de ser usado. Não compensa nada. É só porque o povo é burro. Depois, Rupa. E eles nerfaram o Rupa errado. Eu já vou explicar. O trick. Basicamente, a distância foi tipo recalculada entre aspas. O cooldown foi aumentado. Depois, o outrange, ou seja, quando clicavam no trick sem mirar, tipo, para ir no automático, basicamente, foi diminuído o alcance. Ou seja, tem agora obrigatoriamente de mirá-lo. O Trick Plus, o HP recuperado foi reduzido. Shadow Ball, o dano. A duração da paralisação foi reduzido e o Phantom Force, o cooldown foi reduzido e o stun foi aumentado. Eu entendo o que é que eles quiseram fazer. Quiseram tirar a build Trick mais Shadow Ball e colocar a build Phantom Force mais Hyperspace, aquele portalzinho dele. E assim, talvez entre. Talvez ele fique um pouquinho melhor assim. Mas a questão dele é que é o Unite Move dele que é muito roubada. Porque tipo, tem uma estratégia tão roubada, por mais que não esteja no método de pontuação, na sala ainda funciona em algumas situações, mas no geral não está no método de pontuação. Mas quando faz, por exemplo, o Rupa, usa o Unite Move, cria o portal, todo mundo se teleporta para ali, destrói as zonas todas do gol. Tipo, isso é muito roubado. E é exatamente esse o problema. Eles estão a nerfar muito errado. Estão a nerfar dano, estão a nerfar cura e tais. Mas a questão é que ele precisa de mais de um nerf na Unite Move dele. O problema é que agora, se for nerfado na Unite Move dele, ele precisa de receber buff nos outros golpes. É isso. Porque se ele for muito nerfado na Unite Move, basicamente o Rupa vai cair muito para baixo. Vai ficar muito fraco. 0 hora. O escudo do Discharge foi aumentado, ok? Ele precisava ter o nível de aprendizagem da Unite Move reduzido de 10 para 9. Pronto, o 0 hora teve o escudo do Discharge aumentado, que é interessante. Slash. O ataque boostado recebeu alguma coisa, muito provavelmente um aumento de dano. Foi um buff. O Sacred Sword. O dano foi aumentado, ok, e os efeitos aumentados, basicamente o empurrão e a defesa. Ok, muito interessante, porque ele estava realmente caindo. Ele caiu de um Pokémon muito bom, muito forte, e já estava a ir a descer.
porque basicamente todos os Pokémon estavam a começar a counterar ele. E os principais counteram ele, counteram ele, basicamente estavam a ser nerfados, mas não estava a fazer diferença, era por causa disso. Trevenant, graças a Deus, graças à glória de God. Branch Poke, o dano foi aumentado, ok. A lentidão foi aumentada e agora restaura HP. Interessantíssimo. O Curse, o dano aos oponentes foi aumentado, boa. E os efeitos no usuário foram diminuídos. No caso, o autodano, isso, obrigado. Foi uma redução no autodano, muito provavelmente. Graças a Deus, quando vi os efeitos no usuário reduzidos, eu achei que ele já se curasse e foi diminuída a cura. Pain Split. O HP recuperado foi aumentado, muito interessante, e a Unite Move, o cooldown foi reduzido. Essa é uma das melhores Unite Moves. O grande problema dela é que ela demorava muito para ser aprendida. Se ela ficar num nível do Pikachu, de 89 segundos, a Trevenant vai ser disparado de pior Pokémon do jogo, ou de segundo pior, lá para um dos melhores. Cramorant. Air Slash recebeu um buff, muito provavelmente ou foi de redução no cooldown, ou foi um aumento no dano. Eu espero que tenha sido um aumento no dano e uma redução no cooldown. E o Night Move, o dano foi aumentado e o cooldown reduzido. Essa Night Move é bem controvérsia, porque ele fica parado. E o problema é esse, se ele não ficasse parado, talvez ajudasse. Mas, vamos ver, né? Só na prática vamos saber. Greninja e o Night Move reduzido, o cooldown reduzido no caso. Isso é muito importante para ele. Basicamente, o Greninja levava 3 minutos para pegar uma Unite Move. Isso é extremamente horrível. Porque basicamente ele levava uma partida toda e usava no máximo 3 a 4 Unite Moves sem exagero. Tem partidas que ele usava até uma. Depois, e por último o Azumarill, que foi o novo Pokémon a entrar. O Bubble teve uma correção de bug. O Whirlpool, um dano corrigido e tal, porque ele estava causando dano extra. E o Aquatail não ia donar mais defesas e escudos. Mas que porcaria! Eles estragaram que já estava ruim. O Azumarill já estava ruim. Depois com isso. E o pior é que eles deveriam ter aumentado os status do Azumarill. Mas pronto. Por último vamos só ver aqui os itens. Body Barrier. Os efeitos reduzidos, no caso o escudo que ele dava pro aliado foi reduzido. E o Scar Shield, o cooldown foi aumentado. Então foi esse o vídeo, né? Falou e fui.